tudo bem? Meu nome é Danilo, eu trabalho na Vertigo 16, Desenvolvimento de Pessoas. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o MBTI, mas antes eu queria apresentar a nossa missão, que nós chamamos de missão genuína, que é desenvolver pessoas através de um processo humanizado que as liberte para serem protagonistas de suas vidas. Esta é a primeira parte, mas é talvez a parte mais importante. O exercício do protagonismo, ajudar as pessoas a se desenvolverem para que elas sejam protagonistas das suas próprias vidas. E aí elas poderem se tornar o que elas realmente desejam, querem, podem e devem ser, aproveitando seus potenciais infinitos, ou seja, usando seus talentos de maneira que elas possam entregar produtividade. Porque se não entregar produtividade, fica difícil ter relevância, por exemplo, no mundo corporativo. E aí, entregando produtividade e entregando eficiência para os seus locais de trabalho, elas podem manter resultados econômicos sustentáveis. Bom, a gente vai falar um pouquinho disso tudo também enquanto a gente abordar o MBTI. Bom, a nossa filosofia de trabalho na Vertigo 16 é o protagonismo humanizado para resultados sustentáveis. O que isso significa? Que a primeira coisa que a gente precisa ajudar as pessoas a fomentarem é a própria atitude de se responsabilizar por aquilo que elas querem que aconteça. Que elas saiam da posição de vítima e entrem no processo de exercer o protagonismo. Porque quando eu decido que eu vou exercer o protagonismo, significa que eu vou olhar para mim e vou ter autoconsciência daquilo que eu vou fazer. E para ter autoconsciência, eu também preciso de reconhecimento. Não basta só eu saber as coisas sobre mim. Eu preciso reconhecer o que é meu e aceitar. Porque no momento em que eu aceito e reconheço o que é meu, eu passo a ter autonomia para fazer escolhas. Pois é, agora a gente entra numa fase importante, que é, ao ter autonomia para fazer escolhas, porque eu me conheço e me aceito, eu coloco foco no que importa. Eu saio do piloto automático, eu passo a ter autocontrole. E é o autocontrole que me permite, me proporciona a possibilidade de ter uma atitude humanizada, de ter um comportamento humanizado, ou seja, eu faço escolhas que sejam positivas, escolhas que sejam capazes de trazer resultados sustentáveis, e não que apenas entregue resultado, mas gerando muitas vezes um clima de destruição, gerando muitas vezes um contexto de tumulto, de dor, um contexto de perda de produtividade em vez de ganho de produtividade. Então a gente está falando aqui de uma atitude de ser protagonista sim, mas ser um protagonista virtuoso, humanizado. Muito bem. Isso posto, esses são alguns dos parceiros que vêm acreditando no nosso trabalho nos últimos anos, e esse é um pouquinho daquilo que eu posso contar para vocês da Vertigo antes de falar quem sou eu. Eu, na verdade, me chamo Danilo Afonso, eu trabalho com desenvolvimento humano há 15 anos, e antes de vir para a área de desenvolvimento de pessoas, eu trabalhei no mundo corporativo. A empresa no qual eu fiquei quase 9 anos foi a Diageo. Antes da Diageo, eu tive alguns empregos em empresas menores. Então, primeiro eu passei pelo mundo do trabalho, do emprego, da vida corporativa, para depois vir para o mundo do trabalho autônomo, do trabalho de consultoria. Bom, eu adoro viajar. Quem tiver boas dicas de viagem, aí eu agradeço. Eu também adoro música, sou inclusive estudioso da música brasileira, dou aula de história da música brasileira, é um hobby, uma atividade paralela. Eu adoro rock, mas eu também adoro samba, são os meus dois gêneros favoritos. Bom, meu pai é muito rígido com a educação, por isso eu me tornei São Paulino. Brincadeiras à parte, eu sei que nem todo mundo que vai ver esse vídeo é São Paulino, mas eu adoro futebol, é uma das minhas paixões. Mas quanto mais eu fui me conhecendo, mais eu fui aprendendo que nem sempre aquilo que a gente gosta é aquilo que a gente sabe fazer. Eu, por exemplo, tenho só um probleminha com futebol. Eu não sei jogar bola direito. Mas o fato é que, se tiver que discutir sobre futebol, eu fico o dia inteiro discutindo sobre futebol. Eu gosto bastante. E ele me ajuda também a fazer amizades, a aprender, a me conectar com as pessoas. Enfim, é uma das minhas características. Bom, eu também adoro ler. Já escrevi 3 livros de poesia e o último livro que eu lancei não é de poesia, é um ensaio sobre a importância de estarmos no presente, sobre a importância de diminuirmos as armadilhas que nos geram angústia, que nos geram ansiedade e a gente aprender, ao ter foco no futuro, eliminar este processo de lidar com a vontade de prever algo que não existe, que é o futuro. Ou como eu digo, a gente sair da armadilha de virar um arqueólogo do futuro.
porque especialmente em tempo de crises, bom, tempo de crise eu acho que vai ser o tempo que a gente vai viver daqui para frente. A gente precisa saber controlar a ansiedade e estar aonde a gente está. Muito bem, eu também tenho uma formação como psicanalista, tenho uma formação como coach, eu me formei em psicanálise no Instituto de Psicanálise Positiva e a minha formação em coaching foi na Neuro Leadership Institute, do sistema Results Coaching System, e a última formação que eu fiz foi na Inova Business School, em conselheiro organizacional, já pensando num próximo passo além da consultoria. Bom, eu também tenho um negócio aqui na cidade onde eu vivo, que é Vinhedo, um lugar chamado Brejaria Secreta, que neste momento está em stand-by por conta, inclusive, da pandemia. A gente teve que tomar uma decisão rápida, e o fato de me conhecer bem e saber que a minha tendência seria procrastinar, ficar sonhando, não, peraí, me ajudou muito a entender também que não era isso que a situação pedia e me adaptar rapidamente. No fundo, chega de falar de mim, eu só queria terminar dizendo que eu adoro gente. Esta é a essência do meu trabalho. E sendo gente a essência do meu trabalho, fazer trabalhos de autoconhecimento usando ferramentas como o MBTI, para mim é um prazer, é uma satisfação. O MBTI é um instrumento de autoconhecimento, eu vou contar um pouquinho sobre ele agora na sequência, e eu tenho certeza que ele vai ajudar, para quem ainda não o conhece, a se conhecer um pouco mais. Eu gosto muito de uma fala que eu ouvi uma vez, que diz que o MBTI não diz quem nós somos. Nós é que dizemos para a ferramenta quem nós somos. Com as respostas que nós damos no questionário, ele só organiza essa informação toda numa linguagem universal, e mais do que tudo, o que o MBTI faz é acelerar o nosso processo de autoconhecimento. Muito bem. Bom, quando a gente fala de autoconhecimento, é importante a gente saber que o nosso aparelho mental, ele também enfrenta os desafios da própria evolução do ser humano enquanto sistema organizado, ou seja, o processo de sairmos de um momento onde vivíamos em cavernas, como seres que basicamente tinham que se preocupar em sobreviver, tinham que se preocupar se iam encontrar alimento, se alguma fera iria nos atacar, e a gente começar a se organizar em sociedade, começar a organizar inclusive a natureza e a controlar a natureza através da pecuária, através da agricultura, e, portanto, precisarmos muito menos de energia pré-reservada, ou seja, eu não sei se eu vou encontrar alimento, então eu não posso gastar muita energia e passar a poder saber aonde tem alimento. Hoje, praticamente, se nós não formos uma pessoa miserável, e se você está vendo esse vídeo, claro que você não é uma pessoa miserável economicamente falando, então você sabe como conseguir alimento e sobreviver, mas o seu equipamento cerebral ainda não sabe disso. O seu equipamento mental, o seu aparelho mental não sabe disso, porque o nosso cérebro não evoluiu enquanto anatomia, enquanto mecanismo tão rápido quanto a nossa organização social e quanto o nosso controle dos recursos. Ou seja, ele ainda preserva muita energia para não entrar em colapso, como se nós não soubéssemos onde vai ter alimento e pudéssemos passar dias sem comer. Como é que ele faz a economia de energia? Automatizando os processos, fazendo com que a gente não pense muito, porque pensar gasta muita energia, gasta muita glicose, pensar gasta muita energia, mas não gasta muita gordura. Por isso que pensar faz a gente ficar cansado, mas não faz a gente necessariamente emagrecer. O que faz a gente emagrecer é exercício aeróbico. Mas voltando, no momento onde eu penso muito, eu gasto energia, e se eu não sei aonde eu vou encontrar alimento para repor essa energia, eu tenho que automatizar os meus processos mentais para não pensar muito e poder sobreviver. Mas a gente não vive mais à custa de encontrar uma lebre, de encontrar uma beterraba em algum lugar e, graças a Deus ou graças aos deuses, à natureza ou ao aleatório, conseguir comer. A gente chama um alimento pelo iFood, a gente vai numa loja de conveniência, a gente faz alguma coisa no micro-ondas que estava congelada e a gente consegue se alimentar. Mas o nosso cérebro ainda não sabe disso e, portanto, se a gente não tomar cuidado, a gente vai continuar em processos automatizados, mesmo quando este processo automatizado não é adequado. Como sair disso? Autoconhecimento. Percebendo qual é a nossa tendência de comportamento natural e passando a fazer escolhas conscientes de acordo com o contexto. É aí que entra a gente aprender mais sobre nós. Por exemplo, se eu perguntar para você o que é isso que está aparecendo na tela, eu suponho que muita gente vai me dizer que ou é um símbolo de uma maçã ou é o símbolo da Apple, que é uma empresa de tecnologia, mas cujo significado Apple em inglês
né? Na tradução para o português significa maçã. Se eu puser essa outra imagem, pode ser que muitos de vocês me digam, sim, maçãs, e nessa outra imagem pode ser que vocês me digam maçã, e se automaticamente você olhar para aqui, pode ser que você diga maçã, mas num olhar mais atento você vai ver que é, na verdade, uma cebola. Bom, nem todo mundo efetivamente vê uma maçã aqui, mas a maioria, até por ter sido automatizado a pensar maçã, 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 pode pensar maçã, mas não é uma maçã, é uma cebola. Assim como se eu perguntar o que é que você está vendo nesta imagem, pode ser que muita gente olhe e me diga que está vendo 2 esquilos. Primeira coisa, não tem 2 esquilos. Na minha opinião, tem 6 esquilos. Claro que você pode dar uma pausa no vídeo agora e procurar aí os 6 esquilos, e acho que você vai encontrar. Caso você tenha dado a pausa e procurado, ou mesmo que não tenha, deixa eu te dizer aonde eu vejo os 6 esquilos. Tem um esquilo aqui, ó, tem um outro esquilo aqui, e tem mais um aqui em cima, né? Olha, tem o outro aqui, o rabo dele, tem mais um aqui entre os 2 galhos, e tem mais um outro aqui embaixo, porque para mim, eu, Danilo, entendo que essas 2 figuras são esquilos e essas outras aqui são pedaços de esquilos. Algumas pessoas já me disseram, Danilo, mas isso aí não é um esquilo. Isso aí, na verdade, são pedaços da árvore. Bom, se para você isso são pedaços da árvore, então não tem 6 esquilos. Mas se para alguém isso pode parecer um pedaço de esquilo, então talvez tenha 6 esquilos. Qual é a verdade? Bom, a verdade é que também tem um rosto de mulher nessa imagem. Talvez alguns já tenham visto, talvez outros não. Sugestão, caso você não tenha visto o rosto de mulher, se afaste da tela, do celular, enfim, da onde você estiver vendo, e feche assim um pouquinho os olhos e vê se você enxerga um rosto de mulher assim, preenchendo toda a tela e está com basicamente a cabeça meio torta. Olha, aqui a boca, aqui o nariz nessa sombra, aqui o olho e a sobrancelha, aqui o outro olho e sobrancelha, a testa, queixo. Bom, se você não viu ainda, você pode pedir ajuda. Mas também tem gente que diz que, na verdade, não tem um rosto de mulher, tem a possibilidade de vermos um rosto de mulher representado. Do mesmo jeito também que eu já vi alguém me dizer que também não tem os esquilos. O que tem é uma projeção de luz, um pictograma, uma imagem simbólica de um esquilo, porque não tem esquilo vivo na tela. Tudo isso significa que as imagens e o meu entendimento das imagens vai depender da minha interpretação daquilo que chega até mim. E a minha interpretação depende do meu modelo mental. Assim como, turma, a construção da nossa realidade pessoal também vai depender das preferências que eu tenho. Se eu prefiro algo, eu tendo a dar mais atenção para esse algo. E dando mais atenção para isso, eu tendo a absorver mais informação disto e não daquilo. E é nisso que se baseia o MBTI, no entendimento de quais são as nossas preferências em 4 grandes campos do nosso comportamento e como essas preferências são responsáveis por fazer a gente enxergar o mundo, reagir às situações do mundo, nos relacionar com as pessoas e construir a realidade que nos rodeia de maneira mais natural. Não quer dizer que a gente só tenha uma maneira de fazer as coisas, mas quer dizer que tem uma maneira que em nós é natural, que nos desgasta menos. E uma vez que a gente constrói a realidade que nos rodeia a partir das nossas preferências, as conclusões que nós vamos tirar a partir dessas preferências vão depender da forma como nós organizamos e julgamos e concluímos valor, concluímos virtude, concluímos utilidade ou não naquilo que nós percebemos, capturamos com as nossas preferências. Esses são os 2 grandes movimentos, principais movimentos do MBTI. Como nós preferimos perceber as coisas, elementos, situações que nos cercam e como que nós julgamos aquilo que nós percebemos. Bom, MBTI significa Myers-Briggs Type Indicator. Myers-Briggs, o sobrenome das 2 mulheres que desenvolveram essa ferramenta, já vou contar um pouquinho da história delas, e Type Indicator aqui, talvez seja a parte que mais me importa da sigla. Se o MBTI é um Type Indicator, ou seja, ele é um indicador de tipo aqui é como nós chamamos o resultado, o tipo psicológico de alguém, então, sendo um indicador, ele apenas indica um resultado. Ele não determina, ele não julga certo e errado. O MBTI não tem gabarito. Então, ele está indicando apenas qual é o seu tipo. E se o seu tipo é formado por um conjunto de preferências, ele está dizendo a sua tendência natural é agir desse jeito.
Quando você precisa agir fora dessas características, tem um esforço. Se tem um esforço, provavelmente vai ter algum grau de desgaste, de acordo com o tamanho desse esforço ou de acordo com o tamanho da preparação que você fez, do quanto você está desenvolvido para lidar com aquilo que não é natural em você. Bom, o MBTI vai fazer, portanto, uma ampliação do nosso processo de autoconhecimento para ajudar a gente a perceber a nossa forma preferida de também perceber e julgar esse mundo, se relacionar com ele e reagir às demandas que ele nos apresenta. O MBTI é baseado nos estudos deste senhor aqui, Carl Gustav Jung. Carl Jung foi um dos maiores estudiosos do comportamento humano, foi um psiquiatra e psicanalista suíço que publicou em 1923, há quase 100 anos atrás, um livro chamado Os Tipos Psicológicos, a partir de centenas de horas de atendimentos clínicos em dezenas de pacientes dele. Ou seja, ele teve muita informação, muito conteúdo para conseguir perceber que havia uma tendência de comportamento, haviam comportamentos que se pareciam em algumas pessoas, mas que eram diferentes em outras, e ele conseguiu agrupar isso numa teoria. Teoria essa que está no livro e que foi lido por esta senhora aqui, a Catherine Briggs, da onde vem o B de MBTI, que era uma dona de casa que não tinha uma formação técnica até então no estudo do comportamento humano, mas se apaixonou pelos estudos do Jung e começou a se aprofundar nisso, a fazer vários estudos por conta própria, até que depois a filha dela, essa outra figura aqui, a dona Isabel Briggs Myers, da onde vem o M de MBTI, do Myers, ela pega os estudos da mãe, organiza tudo isso, começa a usar um pouco de estatística para ajudar a organizar, inclusive, as respostas dos primeiros questionários que a Catherine havia desenvolvido para ajudar a identificar os tipos psicológicos que o Jung propôs no livro, mas que ele identificou, como eu falei, ao longo de dezenas de sessões terapêuticas com as pessoas que ele atendia. E aí a Isabel conseguiu criar o que foi o primeiro relatório disponibilizado ao público, o primeiro questionário, depois o relatório do MBTI, em 1943, auge da Segunda Guerra Mundial, o governo americano colocando bastante investimento por trás de estudos sobre o comportamento humano para saber como lidar, inclusive com a população que continuou nos Estados Unidos, depois de ter mandado milhares de homens, majoritariamente, para a Segunda Guerra Mundial, e precisando repor as posições. O MBTI foi um desses instrumentos que recebeu esse investimento do governo. Portanto, o MBTI está em uso há quase 80 anos. Foi o único dos que se baseia nos conceitos do Jung que ele validou. Então, é uma ferramenta bastante consagrada. Ninguém hoje em dia mais é cobaia do MBTI. Eu tenho convicção que essa ferramenta realmente funciona, que ela realmente entrega aquilo que ela se propõe a entregar como instrumento de autoconhecimento. Está traduzido e validado em vários idiomas, duas dezenas, 20 idiomas diferentes. É um instrumento global e que tem milhões de aplicações por ano, cerca de 2,5 milhões de aplicações anualmente. Portanto, uma ferramenta bastante consagrada. Quais são as principais características do MBTI que eu gostaria de deixar claro para vocês que estão assistindo? Primeiro, como eu já disse, o MBTI não julga ninguém. Não existe o tipo bom, o tipo ruim, não há um gabarito no MBTI. Também não existe um melhor tipo do que o outro, não existe a super tipologia e também o MBTI não vai medir habilidades. Ele não é um instrumento para avaliar ninguém, ele não tem essa prerrogativa. O MBTI não é utilizado para diagnosticar nenhum problema psicológico. O que ele vai fazer é identificar as nossas preferências pessoais, sem em nenhum momento dizer se isso é bom ou ruim. O que ele vai, em alguns momentos, sinalizar é em que contextos essas características podem nos favorecer e em que contextos elas podem nos atrapalhar ou nos colocar numa situação desfavorável. A gente utiliza uma das 4 preferências que ele vai apresentar por vez, portanto, sim, existe uma preferência que é dominante sobre as outras e a combinação das 4 preferências é que gera o tipo, né, a tipologia de cada um de nós. As preferências são consideradas inatas, nós nascemos com elas, nós já temos ali uma influência genética forte nas nossas características e comportamentos, mas sim, ele vai assumir que o meio, o ambiente onde nós crescemos e nos desenvolvemos, família, escola, sociedade, religiões para quem pratica, tudo isso sim também potencializou, alavancou ou de alguma forma inibiu
ou de alguma forma segurou um pouco das nossas características. Ou seja, ele assume que o meio não nos muda, mas ele não nos muda no seguinte sentido: ele não determina quem nós somos, mas ele determina muitas vezes como vamos nos comportar. Então, um exemplo simples e prático. Imagina uma criança que seja desde muito cedo imaginativa, naturalmente criativa, e que chega para o seu pai, para a sua mãe e diz: mãe, pai, olha só, eu fiz aqui um leão com 2 asas que cospe fogo e tem um rabo que solta raio de gelo. Se ele pega um pai que adora esse tipo de coisa, uma mãe que adora esse tipo de transgressão da realidade, vai dizer: uau, que legal, duvido você fazer agora uma zebra xadrez com pneus de moto nas pernas e tal, nas patas. Ou seja, aquela criança traz uma característica natural, o meio enaltece, favorece que ela realmente utilize aquelas características, ela vai potencializar essas características, ela vai se comportar de acordo com aquelas características. Mas se essa mesma criança, com esse jeito mais imaginativo, criativo, chega para esse pai ou para essa mãe com esse leão todo diferente da realidade e encontra pela frente uma atitude de: ó, pera um pouquinho, para começar, leão não tem asa, leão não solta raio do rabo. Então, por favor, se você quer fazer leão, faça leão. Isso não vai mudar a criatividade da criança enquanto essência, mas vai mudar a naturalidade com que ela vai usar isso. Ela provavelmente vai inibir essa característica, ainda que aquilo esteja lá dentro. Ok? Muito bem. O que são preferências? Um bom jeito de falar sobre preferências é a gente pensar na escrita. Normalmente todo mundo tem uma mão favorita para escrever, e a não ser que tenha acontecido algum acidente ou que a pessoa esteja com o braço quebrado, com a mão quebrada, ela tende a usar no dia a dia aquela mão ou aquele membro ou aquele mecanismo que é o natural para ela, com o qual ela talvez pela primeira vez tenha começado a brincar ali com giz de cera e percebeu que levava jeito com aquilo e pronto, passou a treinar, e mesmo que tenha uma letra feia, mesmo que não tenha uma habilidade para escrever, provavelmente tem uma naturalidade para escrever com aquela mão. Mas a pessoa não é desprovida da capacidade de escrever com a outra mão, considerando que ela tenha as 2 mãos. Ela pode pegar a caneta e começar a escrever com a outra mão. Mas se essa mão não está treinada, a outra mão, que não é a natural, ela vai ter que pensar muito para escrever, ela vai levar mais tempo. Ela não é impedida de fazer algo fora da preferência dela, mas ela percebe que preferência é aquilo que a gente faz com naturalidade. E é isso que o MBTI vai ajudar a gente a identificar. O que é que a gente faz com naturalidade? Onde a gente vai aplicar o MBTI e identificar as preferências? Em 4 grandes campos do nosso comportamento e dos nossos processos mentais. Primeiro, como a gente prefere buscar energia no dia a dia e nos manter motivados? Qual é o contexto que mais nos energiza? Depois, como é que a gente prefere capturar informações e perceber essas informações, esses elementos, esses estímulos que chegam até nós para compor a nossa leitura de cenários? Depois, como é que a gente julga as condições que a gente tem para tomar decisões, para fazer resoluções? E, por último, como é que a gente gerencia as demandas da nossa vida? Como é que a gente gerencia as tarefas e os fenômenos e os compromissos que a gente tem? Para cada uma dessas 4 áreas, o MBTI vai apresentar um par de preferências dicotômicas. O que é algo dicotômico? É um conjunto de 2 elementos que estão em posições opostas. Então, uma dicotomia pode ser, por exemplo, quente e gelado. Outra dicotomia pode ser claro e escuro. Você tem 2 elementos em posições opostas. Para cada uma dessas 4 áreas, o MBTI vai apresentar 2 preferências que estão em posições opostas e vai dizer qual dos 2 você prefere. Não é com qual dos 2 você é capaz de lidar. Nós somos capazes de lidar com as 2 preferências nas 4 áreas aqui que o MBTI vai sinalizar a nossa preferência. Mas é isso. Tem uma dessas 2 que é mais natural em nós. Muito bem. Essa é a estrutura geral do MBTI. Ele vai falar de 2 grandes atitudes e 2 processos mentais. A primeira atitude é como a gente busca energia, qual é o nosso contexto que gera mais motivação. Os 2 processos mentais são como eu capturo informações, portanto, qual é a minha percepção natural. O terceiro, que é o segundo processo mental, a terceira preferência,
que é o segundo processo mental, é como eu julgo as condições que eu tenho para tomar decisões. E a quarta preferência, que é a segunda atitude, é como eu gerencio as demandas, qual é o meu estilo de vida favorito. Como eu falei, em cada uma dessas posições, ele vai apresentar duas preferências ou duas possibilidades de preferência dicotômicas. E cada uma delas vai ser representada por uma letra. Então, na primeira posição, a dicotomia vai ser E ou I. Na segunda, S ou N. Na terceira, T ou F. E na quarta, J ou P. Ou seja, o resultado do MBTI vai ser uma sigla num primeiro momento, mas cada uma das letras dessa sigla significa uma preferência que eu tenho, que somada, ou somadas, né, essas preferências, geram o tipo psicológico. Então, o resultado de alguém pode ser ESTJ, pode ser INFP, ou pode ser ESFP, ou pode ser INTP. O meu, por exemplo, é ENTP. Não tem certo, não tem errado. São 16 combinações possíveis. Então, quando eu digo, por exemplo, que eu, Danilo, tenho a tipologia ENTP, isso não significa que eu sou um ENTP, mas significa que eu prefiro a extroversão mais do que a introversão, a intuição, que é o que significa aqui o N, mais do que a sensação, o pensamento do inglês thinking mais do que o sentimento do inglês feeling e a percepção mais do que o julgamento no meu estilo de vida. Pô, Danilo, peraí, o que é esse monte de coisa que você falou? Peraí que agora eu vou explicar com calma o que significam cada uma dessas 8 características dentro das 4 dimensões que o MBTI vai trazer o nosso resultado e vai gerar a nossa tipologia. Ok, vamos falar agora um pouco sobre o conteúdo mesmo dessas preferências, como a gente interpreta os resultados do MBTI. Vamos falar das dicotomias e das preferências que são sinalizadas por elas. Bom, como a gente já disse, o MBTI aponta 4 grandes preferências que nós temos em relação a 2 possibilidades em cada uma dessas 4 áreas, e a composição dessas 4 preferências faz a soma ou gera a nossa tipologia. A primeira dicotomia que ele vai apresentar, o que o instrumento vai apresentar, é a dicotomia de como a gente busca energia, de qual é o nosso contexto motivacional. E ele vai dizer que nós temos ou a preferência por buscar a nossa energia e nos motivarmos num contexto de extroversão ou de introversão. Letra E para extroversão, letra I para introversão. Agora, o que é importante entender aqui? Que quando a gente fala extroversão e introversão no senso comum, extroversão é associada a um indivíduo falante, brincalhão, que mexe com todo mundo, que está sempre fazendo graça, e introversão é associada a um indivíduo mais quieto, fechado, muitas vezes até tímido. E não é disso que se trata extroversão e introversão no MBTI. Se o seu resultado no MBTI dizer que a sua forma de buscar energia, a sua motivação, o seu contexto que gera mais motivação for a extroversão, significa que você provavelmente tem uma preferência por usar a sua energia e buscar energia no mundo exterior a você. Você extroverte o seu foco de atenção, você presta atenção no que está acontecendo ao seu redor, pessoas, atividades, coisas, tarefas, movimentos, e essa interação com o que está se passando ao seu redor normalmente é mais prazerosa e te energiza. Já uma pessoa cujo resultado mostre que a preferência é pela introversão, provavelmente tem uma preferência maior por usar a sua energia psíquica, mental, e inclusive busca energia para a psique e para o dia a dia emocional dentro de si mesmo, no mundo interior. Ou seja, o foco de atenção dele está mais nas ideias, nas emoções e nas próprias reflexões. O que faz com que o processo de interagir o tempo inteiro com o ambiente ao seu redor seja às vezes desgastante, cansativo. Isso não significa que quem prefere a introversão seja incapaz de conversar com as pessoas. Na verdade, a gente não está medindo aqui a habilidade de comunicação. O que o MBTI está indicando é qual é o contexto preferido que me energiza mais ou menos. Quem prefere a extroversão, o contexto que energiza mais é o contexto da interação, porque eu coloco atenção no mundo ao meu redor e gosto de interagir com esse mundo, mesmo que eu não fale muito com este mundo. Mesmo pessoas que são mais
tímidas podem preferir a extroversão, ou seja, eu estou ali no happy hour, eu estou ali no almoço da galera, eu estou ali na festa e estou prestando atenção em tudo que está acontecendo e às vezes até mentalmente estou conversando com as pessoas. A tendência é que quem prefere a extroversão seja um pouco mais falante do que quem prefere a introversão. Até porque na fala eu interajo. Mas isso não significa que quem prefere a introversão seja calado. Você pode ter muitas vezes um indivíduo que prefere a introversão, vai num evento, num happy hour, numa festa, conversa com um monte de gente, porque ele gosta de pessoas, ele gosta de conversar. Mas, ao mesmo tempo, aquela ou esta exposição que a introversão está sendo exigida neste momento, está fazendo, ela é cansativa. Então, na hora em que a energia está baixa, normalmente quem prefere a introversão procura se recolher mais para o seu canto, então muitas vezes vai dizer, pessoal, valeu, tá ótimo, até a próxima. E vai embora para o seu canto, lê o seu livro, fica quieto na sua casa, ou vai dar uma volta, vai dar uma caminhada no parque, mas aí um pouco mais reservado. Então vamos lembrar sempre que extroversão e introversão dentro do conceito do MBTI significa onde eu projeto a minha energia e de onde eu reabasteço o meu tanque de energia, a minha fonte de energia, e não a minha capacidade ou prazer em conseguir falar com pessoas. Quem prefere a extroversão tende a falar mais com pessoas, porque isso é uma forma de interação. Quem prefere a introversão tende a ser um pouquinho mais reservado para preservar o seu ambiente favorito, que é o ambiente onde ele pode estar mais recolhido às suas próprias ideias, emoções e reflexões. Ok? Muito bem. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é a forma como eu capturo as informações, a minha forma favorita de perceber o que está acontecendo. E aí a gente vai começar a entrar nos processos mentais, que vão ser 4. Os 2 da percepção e os 2 da decisão. Vamos falar primeiro dos 2 da percepção, ou seja, se eu prefiro perceber pela sensação, e aqui vai ser representado pela letra S, ou se eu prefiro perceber pela intuição, e aqui vai ser representado pela letra N. Por quê? Porque já usamos a letra I na preferência anterior, que começava com I, que era introversão. Então agora, para intuição, a gente vai usar a letra N. Bom, o que isso significa na prática? Na hora em que a gente vai capturar as nossas informações, formar a nossa percepção sobre algo que nos impacta, quem prefere perceber pela sensação gosta de formar a sua percepção através de informações que ele captura com os 5 sentidos, que ela captura com aquilo que pode ser tangível, concreto. Sensação aqui vem do inglês sensing, ou seja, dos 5 sentidos. Então, eu confio e a minha percepção é composta por aquilo que eu vi, por aquilo que eu ouvi, por aquilo que eu toquei, por provas, por fatos, por dados, pelo histórico. Pessoas que preferem a sensação gostam de compor a sua percepção num cenário muito realista, gostam de ter certeza das coisas. Portanto, tendem a olhar mais para o passado, não por saudosismo, mas porque o passado já é uma informação fechada, concreta, e olham muito para o presente. O que é que está efetivamente acontecendo agora? Já pessoas que preferem a intuição, representado no resultado pela letra N, preferem obter as informações e formar a sua leitura, a sua percepção do que está acontecendo, usando simbolicamente o 6º sentido. Mas o que é usar o 6º sentido? É ir além do fato, é ir além do óbvio, é ir além do concreto, da prova, da certeza. É trabalhar com possibilidades, trabalhar com alternativas, trabalhar muitas vezes com elementos até abstratos, portanto, inferir mais. Quem prefere a intuição acha muita coisa, mas acha por quê? Porque ao tomar contato com as informações, começa a buscar o que está por trás disso. E se essa informação estiver querendo me dizer isso? E se existir uma possibilidade em relação àquilo? Então ele trabalha muito mais a amplitude da percepção, ele prefere muito mais uma visão sistêmica do que uma certeza de um fato. Isso posto, quem prefere a intuição tende muitas vezes a surpreender mais do que quem prefere a sensação. Ele propõe mais ideias, ele tem mais facilidade de imaginar coisas. Isso não quer dizer que quem prefere a sensação não tem imaginação. A gente, de novo, não está discutindo aqui habilidades.
Mas quem prefere a sensação tende a usar a sua imaginação quando há uma necessidade real. Ou seja, determinado projeto não está dando certo de um jeito e nós vamos ter que criar uma solução nova para ele. Quem prefere a sensação olha para esta situação e diz, ok, vamos imaginar uma alternativa. Então ele tem uma demanda e ele imagina uma solução para esta demanda. Já quem prefere a intuição, imagina uma série de coisas e se você perguntar para essa pessoa, mas isso aí que você está falando soluciona qual problema? É capaz da pessoa da intuição falar, não sei, eu só imaginei, eu só tive esse insight, ele só veio na minha cabeça. Agora, por outro lado, se quem prefere a intuição tende a surpreender mais, inovar mais, também tende a errar mais. Quem prefere a sensação já tende a errar menos, porque ele trabalha mais com certezas. Então, notem, não tem certo e errado aqui. Pode existir, sim, o contexto que pede um posicionamento, um comportamento mais certeiro, e aí a sensação talvez seja uma preferência mais adequada, ou um contexto que pede para a gente pensar muito fora da caixa, e aí a intuição pode ser uma preferência mais adequada. Portanto, a gente vai falar muito aqui de preferências adequadas ou não, dependendo do contexto, mas a gente não vai falar do que é melhor ou pior, porque depende de onde eu estou usando cada uma das minhas características. O que a gente sabe é que sensação e intuição são características muito complementares. Então, se eu prefiro a sensação, mas eu me conecto com uma pessoa que prefere a intuição, a gente pode até discordar muito, mas a gente tende a ser mais complementar na hora de resolver um problema. E se eu prefiro a intuição, mas procuro pessoas da sensação, isso também me ajuda muito a complementar as minhas armadilhas. Então, uma vez mais, o autoconhecimento gera autocontrole. Se eu me conheço e reconheço as minhas armadilhas, eu peço ajuda para quem tem facilidade com aquele assunto. Mas se eu não me conheço, eu posso cair na minha armadilha sem sequer estar consciente do que eu estou fazendo. Até aqui tudo bem? Vamos entrar então na segunda dicotomia de processos mentais, que vai ser, na verdade, a terceira dicotomia do MBTI, que é a nossa forma favorita de julgar as condições que a gente tem para tomar uma decisão. E aqui a gente vai falar de T, de thinking, no original no inglês, traduzindo para o português, pensamento, ou do F, de feeling, sentimento, em português. O que significa preferir decidir pelo pensamento ou preferir decidir pelo sentimento? Vamos falar primeiro do que não significa? Não significa apenas cabeça e coração. Não significa apenas alguém que é totalmente racional e o outro que é totalmente emocional. Porque isso significaria dizer que quem prefere o pensamento não é capaz de sentir alegria, não é capaz de sentir compaixão. E isso não é verdade. Quem não sente alegria ou quem não sente compaixão é alguém que ou está doente emocionalmente ou é, eventualmente, um sociopata, um psicopata. Quem prefere decidir com o pensamento tem uma tranquilidade maior, tem uma facilidade maior de tomar uma decisão organizando e estruturando de maneira lógica essa decisão, de maneira objetiva. Ele gosta de entender o problema, analisar a situação e tomar uma decisão que seja viável, que seja execuível. Portanto, uma decisão que ele se sinta confortável pela lógica, o que não quer dizer que ele vai desprezar as emoções e os sentimentos, mas quer dizer que ele vai ficar mais confortável se essa decisão privilegiar uma solução que resolva o problema. Mas aí, muitas vezes, claro, quem prefere decidir pelo pensamento pode tomar decisões mais duras. Pode, muitas vezes, ser até muito firme na decisão, mas passar do ponto e chegar a ser rude na forma de colocar essa decisão. Já quem prefere decidir pelo sentimento também é capaz de analisar, de entender, mas prefere tomar decisões levando em consideração os envolvidos no problema. Quem são as pessoas, o que elas valorizam, quais são as necessidades envolvidas. Então, quem prefere tomar decisões com o sentimento, normalmente gosta de personalizar as suas decisões. Porque ao entender quem são os envolvidos, tenta resolver algo que resolva as questões para essa pessoa. Então, normalmente é mais delicado, é mais acolhedor o jeito de decidir de quem prefere o sentimento. Por outro lado, muitas vezes é uma decisão que pode não ser execuível, porque eu personalizo tanto, eu tento acomodar tanto as necessidades de cada pessoa, que na hora de implementar eu tenho uma solução que tem
22 versões e que às vezes não dá para ser implementada numa empresa, por exemplo, que tem 500 funcionários. Eu não tenho como atender a necessidade de 500 pessoas. Então, o que a gente está vendo aqui? A importância, de novo, de um equilíbrio, de sabermos qual é a nossa preferência, para também sabermos, na hora de decidir, se a situação pede uma decisão dura, mas que realmente resolva o problema, custe o que custar, e aí quem prefere o pensamento vai ficar mais à vontade, quem prefere o sentimento vai ter que fazer um esforço maior. Ou uma decisão que acomode as pessoas, que ainda que não resolva todo o problema, pelo menos acalme os ânimos. E aí quem prefere o sentimento talvez fique mais à vontade, quem prefere o pensamento vai ter que fazer um esforço um pouco maior para se conectar empaticamente. Olha que legal, mais uma vez, autoconhecimento gerando autocontrole, autocontrole gerando mais autonomia para eu fazer escolhas adequadas aos contextos e poder ser um protagonista humanizado. Autoconhecimento liberta a gente das armadilhas. E se eu reconheço que as minhas decisões têm uma tendência maior a tentar resolver o problema, que é o modelo do pensamento, custe o que custar, eu posso tomar um pouquinho mais de cuidado para não ferir as pessoas, para não resolver, ou para não cair na armadilha de resolver o problema e criar mais dois. Porque eu resolvo o problema, eu acho uma solução que acaba com o problema, mas eu gero 3, 4 desconfortos nas pessoas, o que muitas vezes são mais 3 ou 4 problemas. Por outro lado, se eu prefiro o sentimento, eu também passo a tomar cuidado para não tomar decisões que realmente sejam muito boas para vários envolvidos, mas que muitas vezes não solucionam o problema central. Todo mundo fica feliz, mas eu não consigo resolver aquilo que realmente importa, que é tirar o problema da frente. Então, mais uma vez, não tem certo e errado, mas é muito legal perceber qual é a nossa tendência. Por fim, para fechar as 4 grandes dicotomias, né, os 4 grandes contextos onde o MBTI vai dizer qual é a nossa preferência em cada um deles, a gente tem o que a gente chama da segunda atitude, que é a forma favorita como cada um de nós gerencia as demandas do dia a dia. Qual é o meu estilo de vida favorito? Estilo de vida vem do original em inglês lifestyle, que na língua original, né, no inglês, lifestyle quer dizer qual é o modelo de vida que você prefere adotar. Quando a gente fala em português, estilo de vida às vezes pode ser traduzido ou pode ser mal compreendido como o privilégio, o cara é meio folgado, ele gosta de fazer só do jeito dele. Mas não é disso que se trata, e sim como é que eu fico mais confortável para gerir as demandas e as tarefas do meu dia a dia. E aí a gente vai falar aqui de uma preferência pelo julgamento, letra J, ou de uma preferência pela percepção, letra P. Por que essas preferências no estilo de vida têm esse nome? Porque quem prefere gerenciar o seu dia a dia, as demandas e as tarefas da sua rotina pelo estilo ou pela preferência do julgamento, gosta de ter uma vida mais estruturada, mais disciplinada, mais planejada. E para que eu tenha algum tipo de organização e planejamento sobre a minha agenda, eu preciso antecipar as minhas decisões. Ou seja, eu prefiro antecipar os meus julgamentos. A gente brinca que a pessoa que prefere o julgamento como estilo de vida, normalmente ela já sabe o que ela vai fazer no final de semana, na segunda-feira anterior. Ela já determina para que ela possa, então, estruturar a semana e chegar no final de semana apenas executando aquilo que foi planejado. E quando este planejamento foge ao controle, quando algum item ali não sai do jeito que ele gostaria, normalmente isso gera algum estresse para quem prefere o julgamento. Diferente de quem prefere a percepção. Quem prefere a percepção prefere um estilo de vida mais flexível, mais espontâneo, mais adaptável. Eu até brinco, é um estilo de vida mais Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas não significa que eu não vou tomar decisões. Não significa que eu não vou resolver as coisas. Mas significa que eu talvez vá procrastinar essa decisão até o último momento para ter mais espaço para perceber o que está acontecendo. Ou eu vou buscar mais informação, ou eu vou pensar mais ideias, mas eu vou decidir no último momento, se eu puder. Para quê? Para ter mais margem de manobra. E claro, se as coisas mudarem no meio do caminho, uma vez que eu não decidi ainda, eu me adapto com mais facilidade. Quem prefere a percepção, a gente brinca, costuma decidir o que vai fazer no final de semana, sábado de manhã, quando acorda. Ah, caramba, sábado, deixa eu ver o que eu vou fazer. Por quê?
porque aí eu tenho espaço de manobra. Agora, claro, eu também posso cair numa armadilha. Na hora em que eu decido que, por exemplo, eu quero ir para a praia, ou eu quero ir para algum cinema ou para algum show, eu posso não encontrar vaga disponível nessa praia, nos hotéis, nas pousadas dessa praia, os ingressos do show podem já ter acabado. Então, essa é a armadilha que às vezes a percepção cai. Pessoas que preferem a percepção podem deixar para a última hora a resolução de algumas coisas e não conseguir fazê-las a tempo. Em compensação, se estressam muito menos quando há alguma mudança. Então, mudou o plano de uma viagem, mudou a data de uma reunião, ok, beleza, eu me adapto mais rápido. Já o julgamento fica bravo, fica irritado porque quebrou-se os planos ou quebraram-se os planos que haviam sido feitos. Então, olha que interessante aqui entender um pouco qual é a nossa tendência. Claro que quem prefere o julgamento pode abrir mão dos planos e flexibilizar. Claro que quem prefere a percepção é capaz de tomar decisões com antecedência e seguir um cronograma. Mas quando eu entendo qual é a minha tendência e entendo que o contexto vai me pedir algo diferente, eu me preparo melhor. Então, alguém que prefere o julgamento vai fazer uma viagem com uma galera que é mais flexível, é mais desencanada de agenda, ele já se prepara, porque não adianta ele falar, pessoal, vamos fazer churrasco no sábado à tarde? Ele vai ouvir coisas como, pode ser, depois a gente vê. E não adianta ele se irritar com isso. Já pessoas que preferem a percepção, se vão trabalhar num lugar ou num projeto que é todo cronometrado, tem que saber que vão sofrer um pouco mais, vão ter que se preparar um pouco mais e seguir esse cronograma, mesmo que não gostem muito de cronograma. Muito bem, turma, quando a gente soma essas possibilidades todas de combinações de preferências, a gente chega em 16 tipologias possíveis. O resultado do MBTI de cada pessoa vai indicar uma tipologia favorita, ou seja, ainda que seja uma preferência não muito intensa, ele vai determinar qual é a preferência que a gente prefere em cada uma das 4 dicotomias. E ao chegar nessas 4 preferências, ele vai formar o tipo psicológico de cada um de nós. Eu sempre acredito que cada pessoa, ao longo de uma semana, por exemplo, provavelmente vai ter comportamentos que são alinhados com todas as 16 tipologias, ou seja, nós vamos mudar o nosso comportamento. Mas a grande questão aqui é entender qual é a nossa essência. Eu uso um exemplo, que é o exemplo da bucha, né? Eu não sei se chama bucha em todas as regiões do Brasil, mas daquela buchinha de lavar louça, né? Imagina que essa bucha, ela pode ser comprimida, né? Quem já lavou louça aqui sabe que muitas vezes quando a gente vai enxaguar, vai tirar o excesso de detergente dela, ou mesmo de água, a gente aperta ela, aquilo espirra, né, a água para fora, e ela chega a sumir dentro da nossa mão. Mas quando você abre ela de volta, ela retoma o seu tamanho original, o seu formato original. Mas se você ficar apertando demais essa bucha, se você ficar muito tempo apertando ela, uma hora ela vai começar a ficar ligeiramente deformada. Por outro lado, se você pegar essa bucha e esticar ela, ela tem um certo grau de elasticidade, tanto que se você jogar água nela, ela absorve essa água. Agora, se você puxar ela demais, uma hora ela pode rasgar. O que eu quero dizer com isso? Conhecer a nossa preferência, as nossas preferências e o nosso tipo, pode fazer com que a gente entenda quais são as adaptações que a gente tem que fazer no dia a dia, em várias situações diferentes daquilo que é o nosso natural, mas pode nos ensinar também a voltar para o nosso natural quando essa situação acaba, de maneira que isso nem nos deforme, nem nos rasgue, que a gente reconheça qual é a nossa essência. E se o contexto estiver me desafiando a ficar muito tempo fora da minha essência, fora do meu natural, é bom eu me preparar, porque isso pode de alguma forma me cansar ou até me adoecer. E aí a gente vai fazendo ajustes e escolhas mais adequadas para as nossas características. Bom, quando você for olhar o seu resultado do MBTI, eu acho importante também olhar uma informação que nós chamamos de índice de clareza da preferência, que significa o quê? Qual é a intensidade de uso de cada uma das suas preferências neste momento? Diferente do resultado do MBTI, das preferências, né? Então, por exemplo, o meu resultado é ENTP. Então, extroversão, intuição, pensamento e percepção são parte da minha essência. Volto a dizer, claro que eu me adapto nas situações, mas isso é mais perene nas minhas características.
O índice de clareza da preferência fala de algo que varia bastante, que é a frequência com que eu uso a minha preferência. O índice de clareza não fala da potência da preferência, ele não fala da qualidade da sua preferência. Mas ele diz, neste momento, ele é a informação talvez mais situacional do relatório, ele vai dizer neste momento o quanto você está usando aquilo que você prefere mais do que aquilo que você não prefere. O quanto, por exemplo, vamos falar aqui da fonte de energia, da motivação, extroversão ou introversão, o quanto você está usando mais aquilo que você prefere, no meu caso, a extroversão, do que aquilo que eu não prefiro, a introversão. E esse índice vai desde o leve até o moderado, passando pelo claro e pelo muito claro. Como é que primeiro a gente chega nesse resultado? Através da concentração das respostas. Dentre aquelas questões que estão mapeando no questionário, qual é a sua preferência, extroversão ou introversão? Quanto mais você está respondendo ou está concentrando as suas respostas em uma das preferências, mais ele vai dizer que a sua preferência é muito clara. Quanto mais você foi dividindo respostas entre extroversão ou introversão, ele vai dizer, portanto, que neste momento a sua preferência é leve por uma delas, que é a que você prefere. Bom, o que isso significa? Quando o resultado dá leve, significa que eu estou alternando no meu dia a dia momentos aonde eu extroverto com momentos aonde eu não extroverto, portanto eu introverto. E se eu prefiro a introversão e é uma introversão leve, a pergunta é, por que eu estou extrovertendo tanto? Se eu prefiro a introversão e o resultado é leve, por que eu estou extrovertendo também tanto? É porque isso é natural em mim? É porque realmente não tem uma preferência tão destacada? Maravilha. Mas será que você está usando essa característica na hora certa? Será que essa leveza não está sendo uma coisa um pouco tanto faz? Ou é uma leveza por desenvolvimento? De repente você que prefere a introversão e o resultado é leve, ou você que prefere a extroversão e o resultado é leve, aprendeu a ceder. O introvertido, quem prefere a introversão, aprendeu às vezes a se expor um pouco mais, a participar, a interagir um pouco mais, e quem prefere a extroversão, e neste momento aparece como leve, aprendeu talvez que é preciso ficar de boca calada, observar um pouco mais antes de se manifestar. Se foi por desenvolvimento, ok. Agora, a leveza pode ser sinal de uma terceira coisa, que é desconforto. Eu gostaria de exercer mais determinada preferência, mas neste momento, por qualquer contexto que o valha, profissional ou pessoal, eu não consigo exercer a minha preferência. Então, se o seu resultado do MBTI apresentar alguma preferência num índice leve, questione-se isso. Esta leveza é um equilíbrio natural, e aí eu preciso ver se eu estou me comunicando com clareza em relação àquilo que eu prefiro. É um equilíbrio, é uma leveza conquistada por esforço, por desenvolvimento, ou é uma leveza por desconforto? Eu não posso exercer tanto aquilo que eu prefiro. E se for por desconforto, pensa o que é que você vai fazer para talvez trazer mais situações onde você possa exercer aquilo que você prefere, que é o seu natural. O seu natural, perdão. Agora, quanto mais o resultado vai se concentrando num índice muito claro, né, a sua preferência é muito clara no resultado do MBTI, mais você está usando isso no dia a dia, mais você está realmente trabalhando com constância a sua preferência. E aí a dúvida é, será que você está percebendo situações onde você precisa sair da sua preferência? Será que você não está exagerando no uso dessa preferência? Pode ser até que a intensidade desse uso não seja forte, mas a frequência pode ser que seja forte. Então aqui são questionamentos para se fazer, porque o resultado não vai trazer uma resposta definitiva. Muito bem, dá uma olhadinha no seu relatório, leia ele, acostume-se com a sua tipologia. A primeira página, do relatório é a capa onde está o seu nome. A segunda página é um resumo desse conceito todo que a gente falou aqui. E na terceira página, na terceira folha, uma imagem parecida com essa que você está vendo na tela, vai aparecer o seu resultado. Neste primeiro quadro, vai aparecer, destacado aqui, colorido, qual é a sua preferência em cada uma das 4 dicotomias. Então, nesse resultado aqui fictício, a tipologia é ENFP, porque o indivíduo prefere mais a extroversão do que a introversão, prefere mais a intuição do que a sensação na hora de captar, de capturar informações, de perceber o que está acontecendo,
prefere tomar decisões mais com o sentimento do que com o pensamento e lida com o mundo, né? Tem um jeito de gerenciar suas demandas preferido muito mais na percepção, numa flexibilidade e autonomia, do que no julgamento, no planejamento e na estrutura, ok? Mas embaixo, na outra imagem, vai aparecer o índice de clareza de cada uma das preferências. Então, também aqui nesse resultado fictício, para esta pessoa aqui, cujo resultado foi ENFP, o índice de clareza da extroversão é claro. Ou seja, ela está exercendo bastante a sua extroversão, mais do que a introversão. Mas, por exemplo, aqui no estilo de vida, a pessoa, apesar de preferir a percepção, está manifestando essa preferência numa frequência leve, no índice de clareza leve. Ou seja, ela está alternando bastante situações onde ela exerce o estilo de vida da percepção com situações que ela exerce o julgamento. Mas ela não prefere o julgamento. Então, por que isso está acontecendo? Aí eu convido cada um a fazer uma reflexão, caso o seu resultado tenha alguma preferência no índice leve. Volto a repetir, é uma leveza por equilíbrio natural. Cuidado, então, para avaliar se você está usando a característica certa no contexto certo. É uma leveza por desenvolvimento, bacana, mantenha, ou é uma leveza por desconforto? E aí pensa como é que você vai criar situações onde você possa exercitar um pouco mais a sua preferência. Tem algum resultado ideal no índice de clareza? Não. A pessoa pode ter todas as preferências no muito claro, ela está exercendo bastante a preferência dela, ou as preferências, e de repente ela está num contexto super adequado. Realmente, o tipo de trabalho que ela tem, o ambiente social e familiar que ela frequenta, permitem a ela usar e com a adequação as preferências dela. Então, está tudo bem. Mas ela pode estar usando demais. E pode ter tudo leve também. Pô, tudo leve é ruim? Não necessariamente. Pode ser tudo leve porque a pessoa está ali trabalhando o equilíbrio dessas características, ou ela está no momento onde ela precisa segurar um pouquinho as preferências dela e trabalhar fora da preferência, mas ela está consciente disso. O resultado, o MBTI, como a gente já falou, não tem gabarito, ele não é um raio-x do indivíduo, ele não determina nada, ele aponta tendências, e aí vale a pena ler com carinho, ler com atenção e ir buscando insights. E é isso que eu proponho para cada um de vocês. Leia o relatório com calma, olhe também na página 8, 7 ou 9, normalmente é na página 8, mas dependendo da tipologia, o relatório ou esta parte do relatório pode aparecer na página 7 ou na 9. Mas você vai procurar uma página que vai falar sobre a sua função dominante. O que é a função ou processo dominante? É o processo mental, lembrando que processos mentais são as duas letras do meio da sua tipologia e os seus opostos, ou seja, S, N, F e T, sensação, intuição, sentimento e pensamento, e de um desses quatro vai sair o seu processo dominante. Você vai encontrar isso aqui numa página que fala da ordem das suas preferências, repetindo, ou está na página 8 do seu relatório, na maioria das tipologias está na página 8, se não tiver na 8, está na 7 ou na 9. Mas procurou essa página, ordem das preferências, ele vai mostrar para você, nesse primeiro box, qual é a ordem das suas preferências, mas preferências no sentido de processos mentais, vai destacar qual é a primeira e vai nesse segundo box, nessa segunda caixa azul, falar de algumas possíveis forças que você vai demonstrar, ou que você possui, por ter esta preferência como função dominante, como processo dominante, e vai aqui na terceira caixinha azul, no terceiro box azul, falar também de algumas possíveis armadilhas que, sob tensão, sob estresse, você pode cair por ter ou esta função dominante muito exacerbada no momento de estresse, ou por cair nas armadilhas do que ele chama de quarta função ou função inferior, que é o oposto da sua dominante. Então, se alguém tem o pensamento como primeira função, como processo dominante, vai ter o sentimento como quarto, como processo inferior. E o contrário, quem tem o sentimento como primeiro vai ter o pensamento como quarto. Quem tem a sensação como primeiro vai ter a intuição como quarto. Quem tem a intuição como primeiro vai ter a sensação como quarto. E aí ele vai falar também de algumas armadilhas para você olhar. Leia com carinho, veja se isso está falando um pouco de você e vai anotando os principais insights que você for tendo sobre a leitura do relatório. Aliás, eu sugiro
que você até divida os seus principais aprendizados quando você for lendo o relatório em 4 grandes blocos. Coisas que você, ao ler o MBTI e reconhecer características suas, entende que você faz e deve mesmo continuar fazendo, marca num quadrante de coisas a continuar a fazer. Coisas que você faz, mas talvez perceba que não deve fazer, marca aqui no parar de fazer, né? Pega uma folha ou marca ali num caderno coisas para parar de fazer. E coisas que você não faz, mas deve fazer, puxa, isso aqui talvez eu devia prestar mais atenção, fazer mais, marca ali num campo de começar a fazer. E tem um último campo que a gente chama do vigiar, que são coisas que você nem faz e não deve mesmo fazer. Você pode encontrar isso, por exemplo, ali, nas armadilhas da sua tipologia, e de repente você lê e fala, mas isso aqui eu acho que eu não caio nessa armadilha. Ótimo, marca ali como coisas a vigiar, para nem cair na tentação. A gente vai trabalhar isso mais profundamente na devolutiva, a gente vai poder discutir um pouquinho mais os conceitos do MBTI, mas esse vídeo foi para ajudar você a começar a conhecer o conceito do MBTI e como ler o resultado do seu relatório. E depois, durante a devolutiva, a gente poder aprofundar mais ainda como usar tudo isso no dia a dia, como aplicar tudo isso no seu próprio desenvolvimento pessoal. Leve todas as suas perguntas, comentários e ideias para a devolutiva, para a gente poder discutir. Eu agradeço bastante e vou recomendar para você continuar investindo para sempre no autoconhecimento. Peça feedback, escute o que as pessoas têm para te dizer, leia o seu relatório do MBTI com bastante atenção, que eu tenho certeza que ele vai trazer muitos insights, muitos aprendizados, ou vai reforçar coisas que você já sabe sobre você e que você vai poder trabalhar com mais intensidade ainda. Meus contatos estão aqui, se alguém quiser tirar alguma dúvida pessoalmente comigo, eu fico à disposição. Muito obrigado. Se quiser saber um pouco mais, tem também conteúdo no nosso site, nas nossas redes sociais. Nos encontramos em breve. Muito obrigado.